Bastava somente ter acreditado em tudo aquilo que foi pregado. A terra inteira chorando estará, mas hoje ainda é tempo pra você mudar. La 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 la, la 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 la. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Diletos, queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, webnautas, que aqui estamos mais uma vez com mais uma partícula da Palavra de Deus, onde temos hoje um assunto importante para o nosso dia a dia, para o nosso crescimento espiritual e também para a nossa edificação, que é muito importante para o cristão nos nossos dias. Temos falado todos esses dias a respeito dos grandes sinais do fim do mundo. Falamos de vários sinais, os quais Jesus deixou colocados na sua palavra, quando os discípulos lhe perguntaram: Mestre, dize-nos qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus, então, prontamente responde a eles, levando-os primeiro ao Monte das Oliveiras para tirar de perto dos fariseus e saduceus que ali estavam, até porque algumas palavras seriam referentes ao templo que estava ali construído. E se algum profeta ou qualquer pessoa ali profetizasse contra o templo, é como se ele não fosse da parte de Deus, inimigo de Deus, queria ver destruição do templo, etc. Então eles procuravam um pretexto para eliminar aquele profeta. E Jesus, sabendo disso, leva-os ao Monte das Oliveiras e ali começa a revelar-lhes o que aconteceria nos últimos dias, que seriam os grandes sinais da sua vinda e do fim do mundo. E temos aqui hoje, temos falado de vários sinais, todos contidos ali em Mateus capítulo de número 24. Se você quiser nos acompanhar, é muito bom. Você pode entrar em conexão também com Lucas 21, 22, é muito importante. Mas estamos sempre usando Mateus 24, que tem uma lista perfeita, muito boa para meditarmos. Então, adentremos ao mais importante agora que temos sobre esse tão importante assunto. Vamos lá. Mateus 24, versículo de número 10. Onde nos diz o seguinte: nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Muito bem, o nosso sinal de hoje, que nós estaremos tratando agora a partir desse momento, chama-se os escândalos. Falamos na semana passada a respeito de um importante sinal. E agora estamos falando de mais um, que é principais sinais do fim do mundo, e este é um deles, muito importante e que muita gente às vezes não tem prestado atenção, inclusive o teor do sinal, que é o mais importante de tudo. O teor do sinal é a sua eficácia no dia a dia, o seu trabalhar no dia a dia, o resultado dele no dia a dia, no momento, é fora do normal e pessoas não têm percebido.
Isso estamos cara a cara todos os dias. E muita gente, mesmo de frente com eles, não percebem o teor, não percebem o valor deles, tanto direita como esquerda, isto é, para nós como para o mundo, e de todas as formas, ele é de suma importância para entendermos o trabalhar de Deus e o trabalhar contrário também nesses últimos dias. Por isso Jesus o cita e tem mais. Ele cita de uma forma muito forte e nos adverte duramente quanto a este sinal. Então, Mateus registra assim: nesse tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros e uns aos outros se aborrecerão. Muitos serão escandalizados. Eu gosto quando Jesus diz assim: é bem-aventurado aquele que em mim não se escandalizar. O que quer dizer isso? Para isso precisamos compreender o teor e o que significa a palavra escândalo. É uma palavra tão simples, de onde ela vem, qual a sua origem, qual a sua etimologia, o que ela nos diz hoje e qual também o sentido, o teor e a veracidade dela para o que acontece hoje. Nós, quando falamos de escândalo, nós vemos hoje para todos os lados. Nós vemos escândalo de todos os níveis. E o que é escândalo? Porque é isso que Jesus queria nos dizer. Veja que nós temos mais versículos para tratar dele. Nós ficaríamos aqui, olha, até amanhecer falando dos versículos referentes a escândalos que temos, principalmente no Novo Testamento. Ficaríamos muito tempo tratando só disso. Porém, vamos ser breve e rápido para compreendermos o porquê e o que significa esse tal sinal tão importante. Veja, nesse tempo muitos serão escandalizados. Aí ele diz aqui ainda em Mateus 18, verso 6, olha o que ele diz. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. O que quer dizer esse escandalizar? A ponto de Jesus se referir ao escândalo dessa maneira. Ele diz bem claro, mas aquele qualquer que escandalizar, um destes pequeninos que creem em mim, vírgula, melhor lhe fora que ele pendurasse no pescoço uma mó de azenha e se submergisse na superfície do mar. O que ele está dizendo? Ele não está dizendo que quem escandalizar um dos seus pequeninos era melhor amarrar uma mó de azenha no pescoço do pequenino. Não é isso, como muita gente às vezes pensa. Ele está dizendo aqui que seria melhor a pessoa, antes de escandalizar um dos seus pequeninos, amarrar uma pedra de uma mó no seu pescoço e se submergir, quer dizer, se afundar, mergulhar nas profundezas do mar. É claro que ele está dizendo que não vai sair mais de lá. Ele vai morrer afogado. E era o que Jesus estava dizendo. Mas olha o que ele escolhe, as profundezas do mar, porque o mar é muito profundo. Então veja a profundidade que essa pessoa vai descer. Ele aqui, ele está apontando uma alusão ao inferno, aonde ele vai descer e a forma em que ele vai descer. Porque uma pedra de mó de azenha é uma pedra muito pesada. Às vezes era usada por animais para poder fazer moer o trigo, moer os grãos. Outras vezes usava-se vários homens para puxar aquela pedra e ficava rolando aquela pedra. Então aquilo era muito pesado, era algo muito pesado, era muitos quilos. Era tanto que ela já tinha força para esmagar os grãos. Agora imagine uma pessoa com uma pedra dessa amarrada no pescoço e se jogando nas profundezas do mar. Ele desce de uma velocidade tremenda e de cabeça para baixo, porque se ela vai no pescoço, ele vai de cabeça para baixo, para as profundezas do mar. Ele estava, como eu já repeti, fazendo uma alusão ao ser jogado no abismo ou no inferno. Veja, profundezas do mar. O mar é chamado na Bíblia também de abismo. Muito bem, vamos em frente. Ainda no 18, 7.
ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venha escândalos. Mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Agora ele foi mais explícito, para não deixar dúvida. Ai daquele homem por quem o escândalo vem. Imagina o quão grave é o pagamento, quão alto também, e imagina o castigo e a gravidade da situação que será tratada, digamos, para o dia do juízo. Ai daquele homem por quem vem o escândalo. Lembra-se que Judas, Jesus se referindo a ele, disse, é verdade, o Filho do Homem vai conforme está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem há de ser traído. Ele diz, melhor lhe fora nem ter nascido. Então imagina a situação. Agora, veja o que ele está dizendo aqui sobre escândalo. Escândalo é exatamente isso que nós estamos tratando. Mas nós vamos adentrar um pouco mais na etimologia da palavra. Vamos já chegar lá. Romanos capítulo de número 16, o versículo 17, onde está registrado assim, Paulo escrevendo na carta aos Romanos. Ele diz assim, rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalo contra a doutrina que aprendestes. Ponto e vírgula. Olha o que diz em seguida. Desviai-vos deles. Sabe o que é desviar? Quando você vê a pessoa ali, você já vira para cá. Quando viu ela para lá, já vira para o outro lado. Desviai-vos deles. Deles. Não é dos escândalos, não. Desviar da pessoa que causa. Porque o problema está ali. Veja que a Bíblia nos diz que Jó era homem. Tinha 4 qualidades. Homem sincero, disse Deus. Reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Então Paulo diz aqui, desviai-vos deles. O que quer dizer isso? Separa, se aparta, sai de perto, viu que o escândalo está ali, foge. Viu que o problema está ali, corre para o outro lado. É perigoso o escândalo, ele é visto diante de Deus como algo tão putrefante, algo tão assim nojento, que se torna uma grande abominação ao Senhor. Cheira mal as narinas do Senhor. É tanto que ele diz aqui, seria melhor que ele amarrasse uma pedra no pescoço, muito pesada, e jogasse-se às profundezas do mar, como se para ninguém nunca mais achá-lo, para desaparecer de forma tal que nunca mais alguém pudesse vê-lo, ou aquilo aparecesse novamente. Olha como Deus trata o escândalo. Mas e o que é escândalo, pastor? O que significa? Porque nós vamos hoje, tantos escândalos, nós ligamos a TV e nós encontramos escândalos políticos, escândalos de várias maneiras, de várias formas, escândalos, digamos, no sentido furtos, apropriação indébitas e outras mais. Mas será que é só isso, escândalo? O que quer dizer a palavra escândalo? Porque senão não vamos entender o que Jesus está falando. Senão não vai ter sentido para nós falar que Jesus disse isso se nós não entendemos de que se trata. Por isso, precisamos compreender o que significa a palavra escândalo, de onde ela vem, qual a sua etimologia, qual a sua nascente, da onde ela vem, para poder compreender o que Jesus estava nos preparando para esses últimos dias. Porque é serviço de alguém que trabalha nesses últimos dias. É um produto de coisas que acontecem nesses últimos dias. É tanto que ele fala, nesse tempo, Mateus 24:10, nesse tempo, muitos serão escandalizados. Então vamos entender o que quer dizer esta palavra escândalo. Bom, o que é escândalo? Em nosso dicionário de língua portuguesa, nós vamos encontrar as seguintes colocações. Por exemplo, escândalo é fato
ou acontecimento que contraria e ofende sentimentos, crenças ou convenções morais, sociais ou religiosas estabelecidas. Repetindo, fatos ou acontecimentos que contraria e ofendem sentimentos, crenças ou convenções morais, sociais ou religiosas estabelecidas. Pastor, e o que quer dizer isso? Então, vamos procurar a parte etimológica da palavra. Vamos procurar de onde ela vem. A palavra escândalo, ela foi tirada exatamente do Velho Testamento. Parece brincadeira falar isso, porque era um costume no Velho Testamento usar esse termo. No Velho Testamento, ela se encontra como pedra de tropeço. Pedra de tropeço. O que quer dizer isso? Os antigos judeus, eles usavam essa palavra pedra de tropeço quando se tratava de algo que fazia alguém tropeçar e cair. Você vai encontrar no Velho Testamento Deus dizendo, não haja no meio de vós aqueles que faz errar o cego. Quer dizer, faz o cego errar de caminho. Faz o cego tropeçar e cair. Até hoje em Israel, por que Bartimeu usava uma capa? Os cegos em Israel usavam uma capa para que todo mundo, quando visse de longe, soubesse que aquilo era um cego. Por isso que aquele Bartimeu, aquele homem também, o cego de Jericó, ele joga aquela capa e corre encontrar-se com Jesus. Ele, como dissesse, não sou mais cego, não preciso de capa. A capa fazia a pessoa perceber que ali era um cego. Então era obrigação, qualquer hebreu ainda é até hoje, ajudar um cego. Isso é um fato tão importante que você vê, Deus preza tanto isso, que se você vê que um muçulmano, por exemplo, um ismaelita e um israelita, eles não se entendem. As guerras no Oriente Médio giram em torno disso. Mas se um israelita ou ismaelita estiver atravessando uma rua com uma capa de cego, eles deixam de ser inimigo imediatamente e um ajuda o outro. O israelita ajuda o cego ismaelita a atravessar a rua. O ismaelita ajuda o cego israelita a atravessar a rua. Eles esquecem a inimizade, porque é algo que é prezado no Velho Testamento. E quando alguém faz outro tropeçar num caminho, errar um caminho, porque tropeça, porque não viu. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem anda com ele, anda de dia, não tropeça, diz ele, porque tem a luz do mundo. Ele fala, quem anda de dia, sim. Então, o que quer dizer isso? Jesus não deixa você tropeçar. Então, nele não há escândalo. Veja que Jesus, quando encontra Natanael, ele diz assim, eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Em outras palavras, em quem não há escândalo, em quem não há maldade, que não faz tropeçar ninguém. Era isso que ele estava falando. Então, vamos entender mais sobre a palavra. A palavra é pedra de tropeço. No hebraico, é mikshou. Mikshou, que quer dizer, no hebraico, pedra de tropeço, que faz cair, que faz derrubar alguém, que faz com que alguém vá ao chão. Muito bem. Quando uma pessoa vai ao chão por uma pedra de tropeço, ele é passivo de duas coisas. Primeiro, machucar-se, quebrar-se, ou até morrer, depende se bater a cabeça. Segundo, se levantar, ele vai levantar envergonhado, olhando para os lados, porque tropeçou. Não é motivo de vergonha, mas todas as pessoas, quando tropeçam, sentem vergonha de ter tropeçado. Não sei se você já percebeu isso. Primeiro sentimento que vem nele é de vergonha por ter tropeçado, embora ele não tenha culpa por ter tropeçado. Quer dizer, não viu, senão não tropeçaria. Mas vem uma cobrança nele, o sentimento de vergonha. E esse sentimento de vergonha vem de dentro. Dentro dele mesmo. É como se ele cobrasse dele mesmo, dizendo, presta mais atenção para não tropeçar. É uma cobrança interna.
Ele mesmo dizendo, por que você não presta atenção? Por que você não olha por onde anda? E essa pedra de tropeço no caminho era usada em Israel para delimitar ou então demontar estradas que tinham pedra de tropeço. Era muito usado isso no hebraico. Então alguém diria, não vai por ali, tem muitas pedras no caminho. Tem muitas pedras de tropeço. Olha o que Satanás disse a Jesus. Ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito para que não tropece com teu pé em pedra. Você deve lembrar disso. Era um costume lá no Velho Testamento. Muito usado. Quer dizer, quem não tem tropeço, nem pedras de tropeço, pode andar em segurança. Mas se tem pedra de tropeço, deve andar com muito cuidado. E isso é o que significa mikshol no hebraico. Então, mikshol no hebraico quer dizer algo que faz tropeçar no caminho. E o que significaria isso hoje? Será que você já começou a entender? Você está andando num caminho. Esse caminho chama-se Caminho Santo. Assim Isaías colocou no seu livro. No capítulo 35, verso 8, ele diz, haverá ali um caminho, será chamado Caminho Santo. Aí ele diz, nem mesmo os loucos errarão. O que quer dizer isso? Nem doido tropeça. Até louco enxerga, porque o caminho chama-se Jesus. Porém, nesses últimos dias, você tem visto muitos caminhos que se dizem caminhos, porém não são caminhos e são cheios de pedras de tropeços. E isso quer dizer o quê, pastor? Quer dizer estradas com pedras de tropeço, que era o sentido que se usava em Israel. Muito bem. Então, durante todo o Velho Testamento, foi sempre escrito assim, com esses termos. Sempre usava-se o mikshol. Porém, quando a Bíblia, por volta do ano 255 a 275 antes de Cristo, nesse espaço aí está a nossa tradução da Septuaginta. Quando foi feita a tradução da Septuaginta, então ela foi traduzida para o grego, e no grego ela passou a ser chamada de outra forma. Agora não era usado mais o mikshol. Então no grego foi usado a palavra escandalon. Escandalon. Essa palavra escandalon, com S, começa com S, S-K-A, com acentozinho em cima, não é o circunflexo, é o acento estilo gregado mesmo, tá? N-D-A-L-O-N, escandalon. Esse escandalon veio substituir a palavra hebraica mikshol, que quer dizer também pedra de tropeço, que quer dizer algo que faz tropeçar, algo que faz cair, algo que é nocivo, destruidor e que atrapalha você chegar ao lugar desejado no caminho que você escolheu caminhar. Eu acho que você já começou a entender. Muito bem. Mas a nossa Bíblia não ficou eternamente assim. Foi feito depois, lá na frente, lá para o século, entre o século 4 e 5, começou-se agora, já no século 5, né, a tradução que foi feita por Jerônimo. E essa tradução de Jerônimo, ela foi feita no latim, que foi a tradução popular para o povo, que muito usada hoje pela Igreja Católica Romana. Foi adotada por eles. Então, Jerônimo traduz a Vulgata. Na Vulgata, ele coloca o termo latim. E no latim, chegou a nossa linguagem, que nós somos de origem latina. Então, ele escreve a palavra escândalo, com um final. S, começando com S, no final, que é no latim, escândalo. Esse escândalo é algo também que gera ocasião de pecado. Agora ficou mais claro na nossa linguagem. Escândalo. Esse escândalo era apenas mikshol, passou para escândalo e agora vira escândalo para a nossa linguagem. Por favor, as outras traduções continuam.
Mas aí ela vem o que significar algo que gera ocasião para pecar. Então, o pecado é errar o alvo. O pecado faz cair. Então, o escândalo que é algo que nos gera oportunidade para pecar. Pastor, como é que eu posso tratar esse miúdo? Muito fácil. Vamos lá. Os escândalos causam. Um escândalo, ele em si, ele causa, primeiro, perplexidade. Quando alguém vê qualquer atitude, qualquer fato que causa escândalo, ele se assusta, ele põe a mão no rosto, ele fica com vergonha, ele fica chateado. Então gera a primeira coisa, perplexidade, ele se assusta. Primeiro é o susto, ele fica perplexo. Meu Deus! Depois, em seguida, ele gera, além disso, indignação. A pessoa fica indignado. Quem assiste fica indignado com aquilo. Meu Deus, por que fez isso? Não é? Primeiro vem o susto, perplexidade. Depois, indignação. Fica indignado. Quer reagir, quer fazer qualquer coisa para impedir ou para acabar com aquilo, porque não aceita dentro dele. Porque, como foi dito no nosso dicionário, é algo que contraria, algo que ofende sentimentos, crenças, convenções morais, sociais e também religiosas estabelecidas. Nós temos um costume religioso e esse costume não pode ser quebrado por alguém que resolveu quebrar ao seu bel prazer, agir do seu próprio modo. Isso nós vemos no dia a dia. Eu creio que você está começando a entender. Então ele gera primeiro perplexidade. Depois ele gera indignação. A pessoa fica indignada. Você acha que Jesus, quando chegou no templo, qual foi a primeira coisa que ele fez? Pegou um chicote, um azorrague, derrubou as mesas, aquelas moedas, jogou aqueles animais para fora do templo e disse, está escrito, a casa do meu pai é chamada casa de oração. Por quê? Porque ali eles estavam escandalizando. Ali estavam cometendo um escândalo. E Jesus, quando viu aquilo, ele ficou indignado, perplexo, a princípio, em seguida, indignado. Mas como era a casa do pai, e ele, como filho unigênito, foi lá e resolveu o problema. Há escândalos que eu e você não podemos fazer absolutamente nada. Porque nós estamos passivos de vê-los. E Jesus deixou bem claro para esse dia, disse, nesse tempo, muitos serão escandalizados. Vamos mais em frente. Gera primeiro perplexidade. Em segundo lugar, indignação. Agora vem sentimento de revolta. É por isso que você vê muita gente hoje revoltados. Às vezes nas igrejas, nas ruas, para tudo que é lugar onde você vai. De tantos escândalos que eles viram e hoje não tem mais forças para caminhar. Estão sem forças. Deixa eu ver se eu explico melhor. Eles estavam caminhando e nessa caminhada encontraram uma pedra de tropeço, eles tropeçaram e quando tropeçaram, eles quebraram a cabeça do dedão e se assentaram na beira do caminho e estão ali. E você passa por eles e diz, irmão, vamos para o céu. Eu disse, não tenho mais vontade. E você diz, por quê? Eu estava na igreja, mas eu vi. Ele tropeçou e não tem mais forças para andar. O dedão dele está machucado. Eu não sei se você sabe que o dedão é quem te dá equilíbrio para andar e também para correr. Os reis antigamente, quando aprisionavam outros reis, eles cortavam dedão dos pés e dedões das mãos, porque não podiam pegar, tinham que comer com a boca no chão. E cortavam dos pés para que eles não corressem e tivessem equilíbrio para ir longe. Então, olha só, esta pessoa agora está sentada à beira do caminho, da estrada, sem forças para caminhar. Não consegue mais andar por causa dos escândalos cometidos, e ele assistiu, ele viu e não tem mais força. Por isso Jesus disse,
Veja, bem claro, bem-aventurado aquele que em mim não se escandalizar. Em mim, por que em mim? Porque ele está no caminho, ele é o caminho. Se nós estamos em Cristo, nós estamos no caminho. E nesse caminho não podemos nos escandalizar, de forma alguma, porque estamos em Cristo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Então, veja bem, perplexidade, indignação, sentimento de revolta. Então, o que o escândalo faz, pastor? Ele faz exatamente isso. E no lado religioso, pastor, porque nós temos uma lista aqui dizendo, ele fere sentimentos, ele fere crença, ele fere convenções morais, quer dizer, sistema que temos ali, um sistema social, viu? Sociológico, onde ali se ajuntaram pessoas de níveis, pessoas nobres, e de repente alguém chega com costumes diferentes. Por exemplo, você está no restaurante e aquela pessoa acostumou na cidade dele, onde ele bebia no botequim, no boteco, sei lá onde, acabava de beber a pinga dele e cuspia no chão, como muitos fazem ainda hoje, mas ele entra no restaurante e quer fazer a mesma coisa, e ali não se faz isso. Então, veja que são costumes que causam escândalos, porque ferem outros costumes. Mas nós estamos falando do social. Vamos adentrar então ao próximo. Convenções morais sociais ou religiosas estabelecidas. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Você já vai entender. Queridos, quando Lutero escreve na Reforma, ele disse o seguinte: a crença comum de que a missa é um sacrifício seria uma pedra de tropeço. Olha, há 500 anos, Lutero escreve isso. A crença de que a missa seria um sacrifício. A missa seria um sacrifício. Essa crença comum que foi estabelecida, que não era assim, porque na missa ele disse que eles ofereciam Cristo para Deus. E isso não existe. Então ele disse, olha, isto aqui simboliza pedra de tropeço. É uma pedra de tropeço. Estava nas suas 99 teses. Fazia parte de uma delas. Então veja que ele tratou isso, ele foi bem claro. Ele disse que isto seria uma pedra de tropeço. Quer dizer, faz pessoas errarem. E isso gerou muitos problemas. Chegou-se um tempo que até hoje ainda se acredita que se alguém rezar, por exemplo, perdoe-me quem for católico, por favor, mas isso aqui é a realidade. Se alguém rezar uma missa para um parente que morreu semana passada, ele pode ir para o céu. E não tem mais como interrogar ou interceder pelos mortos, é impossível. A Bíblia diz que está determinado ao homem morrer uma vez, já vem depois disso o juízo. Mas conseguiu-se crer nisso aí. O que quer dizer isso? Mudaram um costume pré-estabelecido ou uma norma de fé estabelecida que não foi estabelecida por Deus. Eles colocaram uma outra. Não tem isso na Bíblia. E como essa, temos hoje uma infinidade. Agora, talvez você diga, o pastor está falando contra católico. Não, meu querido, não tenho nada contra o católico, o fulano, o beltrano. Nós estamos aqui tratando de assuntos seríssimos. Por exemplo, nós vemos hoje, no meio evangélico, costumes que são muitos piores do que estas missas de sétimo dia ou coisa parecida. Porque foram estabelecidos e não tem base bíblica. Por exemplo, veja que não é o sentimento, como se dizem, não é a boa vontade, mas aquilo que foi estabelecido. Deus estabeleceu uma forma de adorarmos a Ele. E como é que nós estamos adorando hoje? Deus estabeleceu uma forma de conduzir a igreja. Deixar-se levar pelo Espírito Santo para Ele conduzir. Será que não estamos conduzindo por conta? Isso é perigoso.
Isso causa escândalo e faz as pessoas tropeçarem e caírem e não se levantam nunca mais. Pessoas hoje acostumaram a tentar barganhar com Deus, querer comprar Deus. Conheço o caso de pessoas que fez campanha para que o seu ente querido fosse colocado no céu, para que Deus se arrependesse e abrisse uma porta no céu para pôr essa pessoa lá depois de morta. Pastores fazendo campanhas assim. Conheço casos absurdos. Mas e aí, pastor? Aí é ensinar a pessoa tropeçar. Vai acreditar que algo possa acontecer sem que isso ocorra. Por exemplo, eu não posso comprar Deus. Eu não posso fazer que Deus faça o que eu quero porque eu dei algo para Ele, porque eu fiz uma certa oferta, porque eu dei meu dízimo, Ele é obrigado agora a me fazer isso, isso e aquilo. Ele é obrigado a me dar o que eu quero, Ele é obrigado a fazer o que eu quero. Eu estou citando pequenas coisas. Eu não estou citando caso em que você encontra pessoas hoje agindo completamente contra o que está dentro da palavra de Deus e se intitulando ministro ou ministra da palavra de Deus e fazendo coisa absurda, em pecado e ainda tentando fazer descer goela abaixo, como diz a linguagem popular, para que as pessoas aceitem e façam o que eles estão fazendo. E aí você diz, e então Deus, se eles estão lá, isso significa que eu também posso fazer. É errado. Se você adentrar isso, você vai cair. Porque você vai fazer o que estão fazendo, achando que isso funciona, mas não funciona. Pastor, onde o senhor quer chegar? O que eu quero chegar é o seguinte: Deus estabeleceu normas para servi-lo. E nós precisamos obedecê-las. Jesus Cristo foi categórico. Eu cito sempre isso, Mateus 5, verso 20. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. O que quer dizer isso? Ele estabeleceu normas. Pastor, mas então só pelo fato de eu ser um pastor, ser um missionário, missionária, evangelista, presbítero, eu estou trabalhando na obra, meu filho, é digno de mais duro juízo, diz a palavra de Deus. Cuidado! Existem normas que regem nossas vidas. Se você prega a verdade, então fuja da mentira. Você não pode pregar a verdade e mentir. Você não pode pregar a verdade e pregar enganos, ou enganar. Você não pode agir de formas que causam escândalos, que fazem as pessoas tropeçar. Eles revoltados não querem servir a Cristo. Outros começam a fazer a mesma coisa, primeiro se assustam, depois vê que está tudo bem e eles continuam. E pensam que está certo, mas não está. Já caíram, aceitaram o sistema e agora continuam errando. E Jesus disse que um cego guiando outro cego, ambos cairão na cova. Isto quer dizer, vão tropeçar e cair. Preste atenção, existem normas estabelecidas. Por exemplo, se fosse apenas chegar na igreja, fazer uma campanha, glória a Deus e aleluia, cantar, adorar e já está tudo bem, se for apenas batizar e dizer que do dízimo e oferta está tudo bem e continuar mentindo, continuar ensinando erros, continuar agindo de forma errada aos olhos de todos, fazendo coisas desonestas, agindo até mesmo, vou até usar roupas indecentes, coisas sensuais e outras mais que não convém citar aqui. Vocês estão vendo, a TV está permeada. Eu me reservo o direito de nem tocar em nomes, mas vocês estão vendo todos os dias. Pastor fez isso, pastora fez aquilo, apóstolo. E aí você diz, meu Deus, o que é isso? Todos ficam primeiro perplexos. Depois eles começam a ficar, revoltados, indignados. Uns aceitam e continuam. Mas por quê? Porque vê que ele permanece lá. Eles não saem de lá. Está tudo bem. Continuam. E os outros vão adentrando a mesma situação.
e não procuram ver as normas bíblicas. E por não procurar, também vão caindo. E Jesus não disse aqui, alguns, ou então todos vão. Ele não generalizou, assim como também ele não disse causa. Ele só disse, nesse tempo muitos serão escandalizados. Quer dizer, vão cair por causa desses pedras de tropeço. Analisa aonde você está, o que você está fazendo. Analise e pegue as normas bíblicas. Existe uma norma, estabelecimento. Paulo, por exemplo, ele cita no capítulo 3 de 1 Timóteo uma lista para eu me submeter a ela. Precisamos nos submeter à listagem de Deus. E se nós não correspondemos com essa listagem, saia, aparte-se de onde você está, deixe o altar. Deixe o lugar onde está. Não fique ali porque você precisa, ou quer, ou deseja, ou algo. Não, o reino do céu é diferente. Existem normas. E você que viu que tem erro e continua indo, você está sendo escandalizado e adentrou seu sistema e não tem como você sair. Pastor, o que o senhor está dizendo? Eu estou falando bem claro, e aqui não tem nada de indireto, isso aqui é Bíblia. Preste atenção, se fosse apenas servir a Deus, dizer glória a Deus, ler a Bíblia, pregar a palavra, profetizar, revelar e não ter uma vida intacta com Deus, é muito fácil. É muito fácil. Mas existe norma, meu querido. Normas estabelecidas. A Bíblia diz que aqueles que proferem o nome do Senhor, aparte-se. É para se apartar do pecado. Aparte-se da iniquidade, disse Paulo a Timóteo. Precisamos calar e ter cuidado diante de certas circunstâncias. Existem normas estabelecidas, pré-estabelecidas. Deus deixa isso desde o começo. E você vê, é que talvez não prestou atenção, mas analise bem. Por que Deus não recebeu a oferta de Caim? Ele recebeu a de Abel. Ambos ofereciam oferta. No começo do meu ministério eu pregava muito uma mensagem intitulada 2 altares em chamas. E Deus só recebeu de um. Ele sabia o coração daquele como estava. Deus não se ilude com oferta. Deus não se ilude com o seu culto. Deus não se ilude com o seu louvor. Deus não se ilude com a sua adoração. Ambos estavam adorando, mas Deus não recebeu. Ele só recebeu de Abel. Ainda foi bem categórico, diz Caim, se tu obrares o bem, haverá aceitação para a tua oferta. O que quer dizer isso? Ele teria que ser um obreiro do bem, agir justamente, corretamente, porque senão a oferta dele não seria aceita. E Deus não aceitou. E ainda explicou o porquê. O problema não estava na oferta, estava nele. Será que Deus está recebendo a tua oferta, a nossa oferta? Então ele estabeleceu normas. E ele queria e quer que estas normas sejam observadas. Pastor, mas isso foi lá no começo, eu tenho mais para você. Então por que Nadab e Abiú, quando chegaram diante do Senhor, o Senhor os fulminou e matou? Porque ofereceram fogo estranho. Não ofereceram o pré-estabelecido por Deus. Ofereceram o que Deus não estabeleceu. Oh, aleluia! Eu queria que você desse uma olhada na sua Bíblia para você aprender a agir dentro do estabelecido de Deus. Se você quiser que Ele aceite, porque Deus não é obrigado a aceitar nenhum dízimo, nenhuma oferta, nenhum louvor, nenhuma pregação, nenhuma adoração que não seja conforme pré-estabelecido por Ele. O nome dele é Deus. Ele não mudou e não mudará. Ele diz, por isso vós não sois consumidos, ó casa de Israel, porque eu, o Senhor, não mudo. Então ele fulminou Nadab e Abiú por oferecer algo não estabelecido por ele e não recebeu. Os incensários pegavam fogo. E no meio do incêndio, eles estavam ali também. Agora, vamos mais em frente. Por que Deus fez aquilo? Hoje está acontecendo e muitos não estão percebendo. Vamos mais em frente ainda. Por que será que Uzá
Quando pôs a mão na arca, a vontade dele era tão boa, todos estavam adorando. Davi estava feliz, todo o povo cantava, eles estavam alegres, felizes. Mas o que aconteceu? O carro deu uma balançada e o Uzá, com muita boa vontade, foi lá segurar a arca. Arca de Deus. Quem não quer segurar a arca de Deus? Para que ela não caísse. Está mais do que certo. E ele vai lá. Mas foi estabelecido por Deus que ele pusesse a mão na arca? Não. Quem mandou ele pôr a mão ali? E o que Deus fez? Passou a mão na cabeça dele e diz, olha, eu só vou receber de você porque você não sabia, não é? Ele não faz isso. Ele tem normas estabelecidas. E se eu e você não conhecemos, é melhor lermos a Bíblia para não fazer fora das normas, porque ele continua sendo Deus. Justo, reto e perfeito, que julga e peleja com justiça. Com justiça. Guarde bem. Então Uzá foi morto ali. A Bíblia diz que abriu-se ruptura em Uzá. Rachou, matou Uzá ali mesmo. Porque fez algo fora do padrão estabelecido pelo Senhor. O que se faz hoje, não estabelecido por ele, gera escândalo. E o escândalo é uma pedra de tropeço. E essa pedra de tropeço vai ensinar outros a fazerem a mesma coisa. Por isso a Bíblia diz que é para nós termos cuidado. Observai, ele diz assim, olhai para os vossos pastores. É o que ele diz. Veja o fim da carreira deles. Ainda diz assim, atentando ao final da sua carreira, imitando a sua maneira de viver. Analisa o que você está vendo. Analisa o que está sendo feito. Pega a tua Bíblia. Não vai apenas atrás do que o pastor Salomão está falando. Você tem uma Bíblia, você vai pagar por ela. Essa Bíblia não chegou barato na sua mão nem na minha mão. Ela teve um preço. Morreram muita gente por causa dessa Bíblia. E para completar, morreu a pedra de esquina. Jesus Cristo morreu por causa dela. Como, pastor, morreu por causa dela? Ele disse em cima do Monte das Oliveiras, Simão, guarda a espada. Eu poderia orar ao Pai, agora ele mandaria 12 legiões de anjos. Aí ele diz assim, e a Bíblia? E as Escrituras, Simão? Como se cumpririam? Ele morreu por causa das Escrituras. Nabaxé Bandaramai, para que se cumprisse. E ele vela sobre a palavra dele para cumpri-la. E o que ele estabeleceu, está estabelecido. Não tem como mudar. A minha boa vontade querendo virar usar, ou a minha perspectiva da minha grandeza ou coisa parecida, não vai mudar o ditame de Deus em absoluto, de forma alguma. Como disse Lutero, não tentem fazer palavra de Deus aquilo que não é palavra de Deus. Não tentem fazer virar palavra de Deus, dogmas de Deus, aquilo que não é dogma de Deus. Isso são escândalos. E hoje nós estamos vendo muitos e muitos na TV, na internet, para todos os lados. E nós não prestamos atenção. E Jesus disse que é nesses dias agora. Nós vamos ver tanta coisa errada praticada por ministros e ministras do Evangelho como nunca vimos. Porque esse agora é o tempo, ele foi bem claro, nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se uns aos outros se aborrecerão por causa desses escândalos. São eles que vão levar pessoas a mudarem de ideia, se assentarem na beira do caminho, não ter forças para caminhar, vendo as atrocidades cometidas por ministros, cometidas por crentes, por pessoas. Todos os dias nós estamos vendo cada coisa que não dá para citar aqui, envolvidos em latrocínios, envolvido em assassinatos, envolvido em pactos, homossexualismo, sei lá o que mais, eu nada tenho contra o homossexual, ou sexualismo, ou prostituição, ou tantas outras coisas estão ali envolvidos com pactos assim desse sistema e dizendo-se ministro da palavra de Deus. Estamos vendo todos os dias. E isso é o que? Escândalo, porque ele fere o que está na Constituição Santa, que é a palavra de Deus, pré-estabelecido por Deus. E quando fere, há uma
advertência e, além da advertência, uma também intervenção divina. Pastor, e como essa intervenção? Vocês já viram que a maioria dessas pessoas, quando pregam, ou ensinam, ou cantam, louvam, você não sente nada? Porque o Espírito não está mais ali. O Espírito Santo, sabe o que ele faz? Ele testifica da verdade. Aonde ele está, ele testifica da verdade. A Bíblia diz que o Senhor seguia os discípulos, confirmando a sua palavra com os sinais que se seguiam. Então o Espírito Santo segue os servos de Deus, conferindo autoridade e também confirmando a palavra que é pregada. E ele faz isso com o quê? Com os sinais que ele disse. Esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônio, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, se beberem alguma coisa mortífera não fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos, serão curados. Então continuam os sinais e maravilha. Batismo no Espírito Santo. Porém hoje você vê alguém pregar e você não sente mais nada. Você vê alguém cantando, você não sente mais nada. E quando você vê o trabalhar do Espírito ainda está ali, então tem poder de Deus. Quando o Espírito Santo estava em Sansão, havia poder de Deus. O Espírito Santo em Sansão dava força, dava garra, tinha poder de Deus ali para derrotar os filisteus. Mas quando o Espírito se retirou, os filisteus venceram a batalha. A frieza espiritual tomou posse de Sansão. A fraqueza espiritual acabou com Sansão. Quantos hoje vivem a mesma situação? Você não vê mais o trabalhar de Deus, até encontra templos suntuosos, cheios de pessoas, mas não tem mais a presença de Deus. Não tem mais a presença do Espírito. Não tem mais o trabalhar de Deus. Às vezes você ainda vê falsas lágrimas. Você ainda vê falsos choros. Você ainda vê falsas adorações. Alguém com os olhos cheios de lágrimas diante de câmeras, querendo aparecer para aparecer na internet, na televisão, mas na verdade não tem nada. Sem contar com tantos casos que tem sido visto de pessoas pagarem falsos aleijados, falsos doentes, enfim, seja lá o que for, que Deus nos livre de tudo isso. Escândalos para todos os lados. Isto aqui é a síndrome, é um sinal do nosso tempo, dos nossos dias. Jesus disse, naquele tempo, nesse tempo, muitos passarão por isso. Porque o que ensinaram no passado, o que Lutero condenou, hoje tem triplicada vezes mais. Muito, muito mais. Nós encontramos hoje coisas horrendas acontecendo e continuam ali. Continuam grandes e grandes. E você pensa, mas não está mais ali. Ali só tem a casca, como se costuma dizer. Muito bem, isso nos leva a quê? Vamos ver. Nos leva a que qualquer prática litúrgica fora dos padrões bíblicos são escândalo. Nós temos que chegar a um denominador. E o denominador que chegamos é este. Qualquer prática litúrgica fora dos padrões bíblicos são escândalos. Você nunca viu hoje pessoas saírem com a cabeça cheia de azeite que foi ungido obreiro? Você não já viu? Perdoe-me, você que foi ungido com tanto azeite. É que não tem valor nenhum. É que isso não é prática. Isso não está na Bíblia. Isso não tem no Novo Testamento. Os obreiros de hoje são obreiros da igreja. Igreja não é Israel passado. Igreja não é o templo de Israel, o templo israelita. Igreja não é o tabernáculo israelita. Tabernáculo é símbolo do corpo de Cristo. A igreja não é o templo de Salomão. Igreja não são os sacerdotes levitas. Não são os levitas em si, como muitos até se intitulam nas igrejas hoje. Os da igreja hoje são ministros do Evangelho. E esse ministério é dado por Jesus, diz a Bíblia. Não é por Arão, não é também pelos levitas, não é por Moisés. Esse aqui é o sacerdócio arônico estabelecido por Moisés lá na lei. Agora não. A lei foi dada por Moisés, mas por Jesus é a graça, de João capítulo 1. Então lembre-se, Deus pôs primeiramente na igreja, apóstolo, depois profeta, depois evangelista,
pastores e doutores. Os ministros que ele estabeleceu hoje foi com critérios, os mesmos lá do passado. Os mesmos usados por Paulo, com imposição de mãos. Esses ministros tinham que passar por uma certa sabatina, vamos dizer assim. Paulo disse, olha, os diáconos sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem aprovados, forem capazes. Ele diz ainda, convém que o presbítero seja, aí ele dá uma lista. E hoje você encontra pessoas que não têm nada da lista, fazendo o trabalho, e diz a palavra de Deus que basta o discípulo ser igual ao seu, e o servo igual ao seu Senhor. Portanto, vai ser igual, vai chegar à mesma medida, vai ensinar a mesma coisa, o mesmo erro, e ambos vão caminhar no mesmo erro. Para onde vai isso? Para onde vão? Onde vão chegar? Na terra prometida? Nunca, querido. Então, primeiro, qualquer prática litúrgica fora dos padrões bíblicos são escândalos. Cuidado com batismos, cuidado com certas Santa Ceia, onde as crianças tomam, sei lá o que, tanta coisa normal, que as crianças são mais do que santas. Santa Ceia é para quem é batizado nas águas por imersão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em comunhão com a igreja. Não é para qualquer um que chegou bêbado e assentou-se ali, não é para qualquer criança apenas porque a criança é santinho. Não existe isso na Bíblia. Não existe isso. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, depois coma desse pão e beba desse cálice. Um bêbado pode examinar a si mesmo? Não. Uma criança pode examinar a si mesma? Não. Não podemos ser menino levado por todo o vento de doutrina. Por isso, Santa Ceia é para adultos batizados nas águas, que já sabe discernir entre a direita e a esquerda. Ele creu primeiro antes de ser batizado, por isso só tem 2 sacramentos para a igreja, batismo e Santa Ceia, e devemos levar com muito cuidado, mas muito cuidado mesmo. Paulo diz que por isso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Ele não disse que já morreram, não, ele disse que dormem. A pessoa está dentro da igreja e não sente mais nada. O povo está pulando, cheio do poder de Deus, ele está olhando para os lados. Ele não sente nada, ele não consegue sentir. Coração cheio de ódio, de amargura, cheio de maldade, cheio de vingança, cheio de coisas ruins, maus pensamentos, não sente mais a presença de Deus. O Espírito ali batizando, operando, renovando, ele não sente mais nada. Ele dorme. Por quê? Porque ele brincou com o corpo do Senhor. Ele não discerniu o corpo do Senhor. E aí o que acontece? Perdeu o Espírito. A Bíblia diz que os tais não têm o Espírito. O Espírito está operando ali, e ele não sente nada. Como se o Espírito dissesse aqui, eu nem entro. E aí o que acontece? Não sente nada, não tem operação do Espírito na vida da pessoa, não sente mais a presença de Deus, não tem manifestação divina, e quando abre a boca, também não tem a mesma manifestação. Manifesta o que está dentro da pessoa. E isso não vamos adentrar aqui. Não precisa, pelos frutos conhecereis a palavra do Senhor. Vamos em frente. Segundo, 2 coisas podemos chegar a um denominador. Primeiro, qualquer prática litúrgica fora dos padrões bíblicos são escândalo. Cuidado com as práticas litúrgicas que você vê hoje. Veja como é feita a Santa Ceia, veja como é feito o batismo, veja como é feita a pregação, veja como se apresenta o ministro, veja o que ele fala, veja o que é Deus para ele, veja o temor que ele tem de Deus e ensina as pessoas, veja o zelo que ele tem pelo Senhor. Não se iluda com quantidade, pelo amor de Deus. Pastor, o que o senhor está dizendo com isso? Estou dizendo é que a pior coisa que existe no meio do escândalo, porque o escândalo ele é rebelde. Ele não quer a vontade de Deus, ele quer fazer a dele. Então, todo escandalizador, ele é rebelde. Rebelde às normas estabelecidas. E sabe o que aconteceu nos dias de Elias? O homem chamado Acabe, junto com a sua esposa Jezabel, eles pegaram 450 profetas e mais 400 do outro lado, juntaram 850 e disseram, ó, nós estamos top, nós temos muito, e se iludiu com a quantidade. Aleluia! Eu queria que você entendesse isso. Se iludiu com a quantidade, porque só aparecia ali 850, e o Elias vai para a batalha sozinho. Até o coitado do Elias, coitado, se iludiu, coitado, ficou enganado. Quando ele chegou lá, que ele viu, é que ele era homem valente, homem de Deus. Aceitou o desafio, Deus abriu
não é? O céu mandou fogo no altar, não é? Consumiu o holocausto, a lenha e até a lama, a água que estava em volta, mostrando que ele é o Senhor. Não precisava de quantidade, bastava um ali que teme a Deus. Bastava um, como ele mesmo disse, vive o Senhor em cuja presença eu estou, Acabe. Não é assim? Ele havia dito isso 3 anos e meio atrás. Agora ele continuava na presença. Só deu tempo a abrir a boca. Quando ele fechou, o fogo já estava caindo. Eu também dizer nem glória a Deus para agradecer. O fogo já tinha caído. Mas sabe quantos tinham ali? 850, fora a torcida organizada. Era muita gente que estava ali. Aí quando ele foge de lá, ele chega lá no Monte Horebe e diz para Deus, só escapou eu. Mataram teus profetas. Só escapou eu. Quebraram teus altares. Acabaram com tudo. Parece que eu venho dizer, ô crianção, você não sabe quem eu sou. Eles estão ali estavam mostrando 850. Eu tenho 7.000 que não se dobraram seus joelhos diante de Baal. Querido, não se iluda com quantidade não. Por favor, tem muitas quantidades, mas Deus tem guardado os seus, que eles estão trabalhando na liturgia pré-estabelecida por Deus, com a vida em ordem no altar, servindo ao Senhor, cuja boca não sai mentiras, cuja boca não sai engano, mas estão consagradas a Deus para ministrar a palavra de Deus, para ministrar também a libertação. Eles estão aptos a ligar e desligar. Eles ligam e desligam, como diz a Bíblia. O que ligares na terra, será ligado no céu. E o que desligares na terra, será desligado no céu. Porque eles estão ali conforme os ditames do mestre, conforme o prescrito pelo mestre. Então vamos ao último ponto. Qualquer ato praticado por cristãos, membros ou ministros, no dia a dia, fora dos padrões bíblicos, são escândalos. Qualquer ato praticado por cristãos, membros ou ministros, não importa. Um cristão não pode promover escândalo. Eu preciso ser a mesma pessoa aqui, lá no shopping, lá na igreja, na rua, na faculdade, na escola, onde eu estiver, eu não posso mudar. Eu tenho que ter um padrão. E esse padrão foi pré-estabelecido não por mim, mas pelo Senhor. É uma forma em que o cristão se apresenta diante do mundo, diante dos demais. Jesus disse que é para que nós façamos nossas boas obras, de forma que elas sejam apresentadas diante dos homens e eles vejam e glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. Quem disse essa palavra foi Jesus Cristo. Então diz que resplandeça vossas boas obras diante dos homens, para que eles vejam e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Então não vivemos mais para nós, não fazemos mais o que queremos, mas fazemos aquilo que está pré-estabelecido, como devemos andar. A Bíblia nos diz que é para nós andarmos de forma tal que não demos escândalos, nem a gregos, nem judeus, nem gentil e nem a igreja de Deus. Quem conhece a palavra sabe o que eu estou citando aqui agora. Andeis de forma tal que não dê escândalo, diz a Bíblia, nem a judeus, nem a grego, nem ao mundo, nem assim nem que aos gentios, e nem a igreja de Deus. Então eu e você devemos andar de forma tal, nesses últimos dias, que não cause escândalo. Porque ai daquele por quem vem o escândalo, disse Jesus, melhor seria amarrar uma pedra e lançar-se. Porque o prejuízo causado pelo escândalo é interno, meu querido. É muito grande, meu irmão, e não tem como reparar depois. Ele fica gravado ali, não tem como tirar dali. Jesus disse que era melhor ele desaparecer, ser lançado nas profundezas do mar e não voltar nunca mais. É o que está predito pelo Mestre. Ok? Temos muita coisinha ainda pela frente, que são sinais que ninguém está percebendo, mas que muitos estão sendo escandalizados, não estão percebendo. Logo, logo nós vamos falar de outros que causam feridas na alma. Feridas tão grandes que não tem como sarar.
E quantos estão feridos e nem sabem por quê? São exatamente por estas causas que estão vindo agora, que são sinais dos últimos dias. Aí você diz, pastor, mas hoje até a igreja já se escandalizou toda. Hoje na igreja eu vejo as piores coisas, querido. Não é na igreja. Você está vendo num templo onde tem muita gente, num ajuntamento de cristão. Mas fique sabendo que isso já estava predito. É para nós hoje. É para nós vermos, só, diz a Bíblia, somente com teus olhos olharás e verás a recompensa do ímpio. É só para olharmos, vermos e saber que a volta do Senhor está próxima. Se essas coisas não acontecessem, como nós vamos saber que está próxima a vinda dele? Então essas coisas precisam acontecer. Pastor, tem que ter tantos falsos ministros, falsos obreiros, falsos crentes. Claro, vai multiplicar muito mais ainda. Vai se multiplicar mais. Falsos ministros, falsos obreiros, falsos profetas. Vai multiplicar. Jesus diz, se isso não se cumprir, então a palavra de Deus não é verdade. Mas se está se cumprindo, é porque a volta dele está muito próxima. Então continue assim, permanecendo no caminho, e Deus vai te abençoar poderosamente. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus.